Olá, tudo bem? Bom, nós vamos falar sobre a estrutura geológica e eu queria deixar claro que esse assunto a gente já tinha trabalhado nas aulas anteriores, a gente passou por esse assunto mais rapidamente, só que agora eu vou passar por esse assunto com um pouco mais de calma. Então eu vou fazer uma retomada, essa aula está sendo retomada com um pouco mais de calma. Eu já tinha passado de uma forma mais acelerada, mas eu vou retomar com mais calma para que vocês entendam bem esse tema. Gente, esse tema é um tema fundamental para os vestibulares, tudo bem? Eu já tinha passado em um vídeo passado que está lá no arquivo de vocês, mas eu vou retomar ele agora com mais calma, tá? Aí dentro da apostila de vocês. Bom, é o seguinte, quando eu falo de estrutura geológica, ou as estruturas geológicas, o que é que eu estou debatendo? Eu estou debatendo o seguinte, eu estou fazendo um estudo da crosta terrestre. Então, quando eu falo de estrutura, eu estou analisando o tipo de crosta que eu tenho, né? A crosta da Terra. Bom, a crosta terrestre, ou melhor, a Terra, ela tem 4,6 bilhões de anos. Então, o planeta Terra é um planeta que tem 4,6 bilhões de anos. Então, daquela massa incandescente que se formou lá no universo até hoje, nós temos 4,6 bilhões de anos. Ao longo desses 4,6 bilhões de anos, foi se formando a crosta terrestre. Então o estudo que a gente vai fazer é um estudo justamente sobre a formação desta crosta terrestre. O que aconteceu essencialmente na formação dessa crosta terrestre. Então vamos lá. Quando você olha para o planetinha que está aqui embaixo, né, para o globinho que está aqui embaixo, nessa imagem de satélite, eu vou entender o seguinte, 70% do planeta Terra é recoberto por água. E 30% do planeta Terra são das chamadas terras emersas, de terras emersas. Então a maior parte da Terra está recoberto por água, mas embaixo da água, no assoalho oceânico, né, no fundo do mar, como também é chamado, tem solo lá, tá? Tem terra lá, terra, grosseiramente falando, tem crosta terrestre lá, solidificada. Então o planeta todo está solidificado, 70% dele está recoberto de água. O que nós enxergamos é 30% do planeta, que são os continentes, que nós, inclusive, desmiuçamos em estudo. Tá. Mas a crosta toda, ela já estaria solidificada. A crosta toda, hoje, ela já está sólida. E é isso que nós vamos discutir, essa crosta toda que está sólida. Tá? Bom, quando eu analiso a crosta, durante 2 bilhões de anos, eu tenho, do início da sua formação, a 2 bilhões de anos, eu tenho um período chamado Arqueano. Então imagina, do momento que se formou o planeta, a 2 bilhões de anos, o planeta tem 4,5, então eu estou analisando os 2 primeiros bilhões de anos, eu tenho um período chamado Arqueano. Dentro desse período Arqueano, eu formei a casca da Terra, ela se solidificou. Nesse momento que ela se solidificou, que ela ganhou essa dureza, que ela ficou rígida, porque a Terra está incandescente, tá? O núcleo da Terra ainda está incandescente, eu formei nesse momento aquilo que eu chamo, em geologia, de escudos cristalinos. Traduzindo, pessoal, eu formei nesse primeiro momento as primeiras rochas do planeta Terra. E as primeiras rochas do planeta Terra eu chamo de escudos cristalinos. Então eu levei 2 bilhões de anos para solidificar a casca do planeta Terra. E nesse processo de solidificação da casca da Terra, eu formei as primeiras rochas. E dentro dessas primeiras rochas, eu chamo isso de escudos cristalinos, ok? Depois, nos próximos 2 bilhões de anos, vem um período que eu chamo de proterozoico. Nesse período proterozoico, eu continuo nesse processo de formação, só que dentro desse processo de formação, né, eu tenho 2, o Arqueano, mais 2, ou seja, 4 bilhões de anos, eu tenho o segundo período, que é o Proterozoico,
que é onde vai se aflorar, né, ainda nesse processo de formação, os minerais metálicos. Então, para a casca ficar formada de fato, eu estou falando em 4 bilhões de anos. Então, nesses 4 bilhões de anos, 2 bilhões é o Arqueano, formei os escudos cristalinos. Mais 2 bilhões é o Proterozoico, formei os minerais metálicos, que se encaixam nessa questão dos escudos cristalinos, que eu estou formando a casca da Terra. Tá. Os últimos 600 milhões de anos, tá? Eu chamo de Fanerozoico. Eu tenho um período chamado de Fanerozoico. A partir desses 600 milhões de anos, a Terra vai começar a sofrer um desgaste. Então, o material de um ponto mais alto vai se desgastar e vai vir parar num ponto mais baixo. Esse desgaste daqui para cá está num período chamado de Fanerozoico. Esse Fanerozoico, eu vou subdividir ele em 3 momentos: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, que é onde está acontecendo a sedimentação. Então eu tenho um primeiro momento de formação dos escudos cristalinos, que são os primeiros minerais, 4 bilhões de anos. Depois eu tenho os últimos 600 milhões de anos, Fanerozoico, subdividido em 3. Fanerozoico subdividido em, vamos lá? Em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E curiosamente, dentro desse último período, que eu vou colocar, que seria a última era, que nós estamos vivendo ela agora, que é a chamada Era Cenozoica, aconteceu a movimentação da crosta. Sim, a crosta se movimentou, né? Ela se movimentou já formada, já enrijecida, e levantou as grandes cadeias montanhosas, que são os chamados dobramentos modernos. Então, se eu for dividir, eu tenho os escudos cristalinos, as primeiras rochas, tá? Depois eu tenho os terrenos sedimentares, os últimos 600 milhões de anos, dividido em Paleozoico, que nós vamos explicar melhor o que é isso. Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E agora, dentro dessa finalização do Cenozoico, eu tenho, com a casca toda pronta, né? Eu tenho a formação dos grandes dobramentos modernos. O que eu posso citar como grandes dobramentos modernos? Os grandes dobramentos modernos, pessoal, são as grandes cadeias montanhosas. As grandes cadeias montanhosas se encaixariam dentro desse momento, tá? Então, o Himalaia se encaixa como uma grande cadeia montanhosa, a Cordilheira dos Andes se encaixa como uma grande cadeia montanhosa, dentro desse contexto de dobramentos modernos. Tudo bem? Então você entendeu escudo cristalino, você entendeu os terrenos sedimentares, que é quando o material está se desgastando, quer dizer, o material sai daqui e vem para cá, e você entendeu a formação dos grandes dobramentos modernos, é quando a casca, vou explicar novamente, é quando a casca da Terra se movimenta. Eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma explicação um pouco mais apurada, é quando a casca da Terra solidificada se movimenta, e ao se movimentar a casca, uma placa se choca com a outra e levanta grandes cadeias montanhosas. Vamos formar as grandes cadeias de montanhas pelo mundo afora. Isso é um dobramento moderno, quando a placa se movimenta e levanta grandes cadeias montanhosas. Tudo bem, gente? Então nós dividimos em Arqueano, Proterozoico, formei a crosta. E depois os últimos 600 milhões de anos, Fanerozoico. Eu estou insistindo nisso, porque isso é muito importante e é difícil de pegar esses nomes, é complicado de pegar esses nomes. Tá. Eu queria falar agora sobre os primeiros bilhões de anos de formação da Terra. Então, eu queria falar um pouco melhor sobre eles. Nesses primeiros momentos de formação da Terra, tá?
que eu falei ali, que é o arqueano, eu posso chamar o arqueano também de arqueozoica. E aqui eu quero fazer um apuramento disso que eu falei aqui agora. Quando eu formo a primeira rocha, eu formo o primeiro aglomerado rochoso, eu formo o escudo cristalino. Um exemplo de rocha que eu posso destacar aí é o granito. O granito se encaixa nesse tipo de rocha. Vocês estão olhando para essa imagem aqui no meu slide? Isso aqui é uma imagem de um paredão de granito. Ou seja, quando você olha uma pedra de granito que tem diferentes colorações, eu vou virar o slide para vocês verem. Quando você pega o granito que tem diferentes colorações, como nós estamos mostrando aqui, a gente utiliza essa pedra no nosso dia a dia, a gente utiliza essa pedra na nossa vida cotidiana, na construção civil. Então, por exemplo, pia é feita de granito, soleira de porta é feita de granito, balcão, de forma geral, é feita de granito, porque existem duas qualidades no granito, nessa pedra que se formou na origem da Terra. Primeiro é a sua beleza, vocês estão olhando aqui para essa imagem as várias colorações, a sua beleza, tá certo? E segundo é a sua resistência, esse material é extremamente resistente. Então ele tem uma resistência muito grande, o que facilita para a gente usar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por isso você está vendo. Então você tem várias colorações, lógico que dependendo da coloração, também se tem o preço, uma coloração mais rara, uma beleza mais rara, um preço mais elevado, isso é natural, tá? Mas de forma geral a gente vai usar essa pedra no nosso dia a dia, na construção civil. Tá? Você está olhando aqui um catálogo de várias colorações de granito, vê aquele que mais te agrada, vê aquele que ou te agrada pela beleza ou te agrada pelo bolso. Tudo bem, gente? Então tem essa possibilidade. Vocês estão percebendo, olhando aqui para o lado, que as possibilidades são muito grandes. Ainda dentro desse momento de formação da crosta terrestre, nós temos a era proterozoica. Né? Nós estamos falando então dos primeiros 4 bilhões de anos, aonde se formam as jazidas de minerais metálicos. Pessoal, as jazidas de minerais metálicos, não preciso nem falar da importância das jazidas de minerais metálicos para a humanidade. Acho que a gente não conseguiria nem se entender como espécie se não fossem os minerais metálicos. Vou citar um exemplo que é esse que você está olhando aqui embaixo. Essa imagem que você está olhando aqui embaixo chama-se Serra dos Carajás. É a maior jazida de ferro a céu aberto do planeta Terra. Está aqui no Brasil, está localizada lá no estado do Pará, explorada pela empresa Vale, né? A Vale. E eu tô colocando ela como exemplo, ela é uma das maiores do mundo, né? Ela é uma das maiores do mundo, né? Tem gente que gosta de citar essas coisas, mas ela é uma das maiores do mundo e ela é fundamental para a nossa vida cotidiana. Por quê? Porque daí se explora o chamado minério de ferro. E o minério de ferro tem uma importância vital para tudo que você imaginar. Por exemplo, a indústria automobilística trabalha com o ferro. A indústria da construção civil trabalha com o ferro. Porque nós produzimos, por exemplo, pessoal, com isso aqui, nós produzimos, por exemplo, o aço, que é fundamental para a gente. Então, vamos lembrar, eu estou citando minério de ferro, mas eu poderia citar aqui uma infinidade de minérios. A gente pode citar também, por exemplo, o caso do alumínio, que é um metal amplamente utilizado. O alumínio ele tem uma resistência muito grande à corrosão, traduzindo, o alumínio não enferruja, e a gente vai usar o alumínio desde construção civil, com portas e janelas, até em latinha, né, de cerveja, refrigerante, enfim, de forma geral aí, para mostrar a importância dos metais, tá? Então tem, inclusive para a gente mesmo, os implantes dentários são feitos com metal, né? Titânio, usa titânio por conta da rejeição. Então, a gente tem a utilização de minerais metálicos desde a gente, né? Na gente, inclusive, se a gente for pensar no nosso ferro, no nosso sangue, desculpe, tem ferro. Então, a nossa própria sobrevivência depende desses minerais metálicos. Nossa sobrevivência é o caso do ferro na corrente sanguínea. Então, nós dependemos disso para viver. Então eu só quero mostrar o grau de importância que tem os minerais metálicos na nossa vida. Isso vem de arqueano ou arqueozoico e proterozoico.
os primeiros 4 bilhões de anos, onde se formam os escudos cristalinos. É importante também, eu queria frisar aqui, que quando eu pego o Arqueano ou Arqueozoica e o Proterozoica, que forma aí os primeiros 4 bilhões de anos, que forma a crosta terrestre, eu tenho um período que eu chamo de pré-cambriano, ou seja, o período que eu formei a crosta terrestre. Gente, é fundamental que a gente saiba disso aqui, tudo bem? Vamos parando por aqui, a gente se vê na próxima aula, valeu?